Olá, paz do Senhor, como vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e hoje um dos temas mais importantes da fé cristã. Hoje iremos falar sobre quem é o Espírito Santo. O texto da nossa lição se encontra lá na epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 17, que diz o seguinte: Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Verdade prática da lição: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Pois bem, como eu disse aqui, um dos temas mais importantes da fé cristã é conhecermos o Espírito Santo, conhecermos a terceira pessoa da Trindade. Então, de início, vamos pegar a palavra Espírito e vamos ver o que ela significa no grego e o que ela significa no hebraico. Em grego, a palavra Espírito ela aparece 385 vezes no Novo Testamento e ela deriva da palavra pneuma. Em hebraico, ela deriva da palavra ruá, que as duas têm um significado de sopro, de vento, de brisa. Através dessa nomenclatura, muitos começaram a ter uma interpretação errada acerca do Espírito Santo, dizendo que ele seria apenas uma energia, que ele seria apenas uma força ativa, que o Espírito Santo não seria uma pessoa e não faria parte da terceira pessoa da Trindade. Na verdade, essa interpretação acaba sendo uma heresia, porque ela retira do Espírito Santo a sua pessoa e ela retira do Espírito Santo a sua condição de Deus. Deus como terceira pessoa da Trindade, Deus que está conosco, Deus Consolador. E quem nós podemos fazer então para combater essa interpretação errada acerca do Espírito Santo? Pois bem, para a gente combatê-la é necessário que o Espírito Santo ele venha a ser uma pessoa. E na verdade, para ele ser a pessoa da Trindade, nós devemos pegar os atributos, as qualidades de Deus e essas mesmas qualidades, esses mesmos atributos serem aplicados ao Espírito Santo. A nossa regra de fé é a Bíblia Sagrada. A nossa regra de fé é as Sagradas Escrituras. Então toda doutrina, todo ensinamento cristão, ele tem que ter como fundamento a Bíblia Sagrada. Então nós vamos agora dar um passo mais à frente e vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras e vamos ver diversos textos bíblicos que qualificam o Espírito Santo como pessoa e depois nós iremos ver diversos textos bíblicos que colocam, que adjetivam, que traz os atributos de Deus ao Espírito Santo. Assim nós iremos combater essas heresias e diversas outras que surgem no meio pseudo-cristão, falso cristão, que é para derrubar um dos nossos pilares da nossa fé e também para fazer que o crente, que o cristão, ele não tenha uma intimidade mais profunda com o Espírito Santo. Então vamos lá. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, especificamente no capítulo 4, ele diz que o Espírito Santo ele se entristece. Uma energia, uma força ativa, ela não pode se entristecer. Apenas uma pessoa real, ela consegue se entristecer. Então nós temos aqui uma corroboração, através do apóstolo Paulo, que o Espírito Santo é uma pessoa. Em Atos dos Apóstolos, ocorreu um episódio em que dois personagens, Ananias e Safiras, diziam que ia fazer determinada oferta. E essa oferta ela foi feita por parte. E eles acabaram mentindo. E o apóstolo Pedro disse para eles o seguinte: vocês mentistes ao Espírito Santo. É possível você mentir para um fantasma? É possível você mentir para uma energia, para um vento, para um sopro? Você só consegue mentir para uma pessoa. Então nós vemos mais de um texto bíblico, mais de um episódio, classificando o Espírito Santo como pessoa. Outro texto interessante é quando o apóstolo Paulo diz para a igreja de Romanos, dizendo que o Espírito, ele roga, ele ora por nós. Só consegue rogar a Deus, orar ao Deus Pai, uma pessoa. Então o Espírito Santo, como pessoa, ele está orando, ele está rogando por nós a Deus, conforme o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 8. Outro detalhe importante, em segunda epístola que o apóstolo Pedro escreveu, e também no livro de Hebreus, fala sobre a vontade do Espírito Santo. Só tem vontade quem é uma pessoa.
Só quem tem vontade é aquele que tem existência por si próprio. O Espírito Santo ele tem existência por si próprio. Ele é uma pessoa. Então existe a vontade do Espírito Santo. Outro detalhe importante que o apóstolo Paulo disse na sua carta aos Coríntios, especificamente no capítulo 12, fala sobre os dons espirituais. Ele diz que o Espírito Santo, ele reparte, ele distribui os dons espirituais. É o Espírito Santo que distribui esses dons espirituais. Imagine só, um vento, uma brisa, uma força ativa, uma energia, ou seja, um fantasma andando, perambulando pela essa terra, distribuir os dons espirituais. Ele repartiu os dons, só reparte quem é uma pessoa. Então, através desses textos bíblicos, através do Novo Testamento, que é a nossa regra de fé, nós conseguimos ver diversos atributos de uma pessoa aplicados ao Espírito Santo. Nós vamos um pouco mais além. Lá no livro de Apocalipse, diz o seguinte: o Espírito diz, o Espírito fala à igreja. Nós vemos ali que é o Espírito que está falando. Uma das qualidades do ser humano é a fala. É você conseguir se expressar, seja uma fala verbal ou uma fala através de gestos. Aqui diz especificamente que o Espírito Santo está dizendo para a igreja. Uma energia ela não consegue falar. Uma energia não consegue se expressar. Uma energia não consegue colocar, não consegue verbalizar, seja através de palavras ou seja através de gestos. Aqui nós vemos que o Espírito possui essa qualidade, o Espírito Santo. Ele está falando à igreja. Outro detalhe importante, João capítulo 14, diz que Jesus está dizendo que o Espírito Santo, ele ensina. E no capítulo diz que ele também testifica. Ou seja, somente uma pessoa pode ensinar e somente uma pessoa pode testificar. Ou seja, através do Novo Testamento, diversos textos ao qual foi colocado nessa primeira parte da aula, nós vemos diversos atributos de uma pessoa aplicados ao Espírito Santo. Então, através da base bíblica, que é a nossa regra de fé, nós não podemos ter dúvida alguma que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele fala, o Espírito Santo, ele ensina, o Espírito Santo, ele testifica, o Espírito Santo roga por você, roga por mim, ele está conosco, ele distribui os dons espirituais, ou seja, ele é uma pessoa. Vamos agora para uma fase posterior. Se o Espírito Santo é uma pessoa, e para ser classificado como a terceira pessoa da Trindade, os atributos de Deus têm que estar também atribuídos ao Espírito Santo. Pois bem, no Evangelho de João, o Espírito Santo é chamado de Paracletos, que também significa o Consolador. Essa palavra Paracletos é uma palavra grega que ela também pode derivar como se fosse também um advogado, mas um termo mais próximo seria o Consolador. E Jesus disse o seguinte, que viria outro Paracletos, outro Consolador, depois que ele ressuscitasse para estar com a igreja. Nós vemos claramente aqui, quando Jesus fala sobre outro Consolador, ele está colocando outro da mesma dimensão dele, da mesma qualidade dele, com os mesmos atributos que ele. O mesmo termo aplicado a Jesus como Consolador também é aplicado ao Espírito Santo. Então nós vemos aqui uma equiparação entre Jesus e o Espírito Santo. No Evangelho de João está descrito isso. Então aqui nós vemos um atributo de Deus, que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, também atribuído ao Espírito Santo. Outro detalhe importante, vocês lembram que eu falei lá que em Atos dos Apóstolos, Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo? No mesmo texto, o apóstolo Pedro lhe disse, vós não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Ou seja, colocou o Espírito Santo como Deus. Então nós vemos aqui já o Evangelho de Jesus colocando o Espírito Santo como Paracleto. Nós vemos aqui os apóstolos em Atos dos Apóstolos colocando aqui. E nós temos outros diversos textos nas Sagradas Escrituras que estão atribuindo também essas qualidades ao Espírito Santo. Um exemplo, lá em Mateus capítulo 28, diz lá,
batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Claramente, quando tem esse texto, nós vemos aqui uma sequência da Trindade aqui. Nós vemos a mesma atribuição aplicada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Se ele fosse apenas uma força ativa, ele não estaria aqui colocando, você vai batizar alguém em nome de uma força ativa, você vai batizar alguém em nome de uma energia, você irá batizar alguém em nome de uma brisa. Então nós vemos aqui uma qualidade importante do Espírito Santo como Deus. E se o Espírito Santo fosse apenas uma pessoa e não tivesse atributo de Deus, qual sentido seria equipará-la a Deus Pai e a Deus Filho para fazer esse batismo? Então nós vemos aqui, mais uma vez, a Trindade, a divindade do Espírito Santo sendo declarada em Mateus capítulo 28. Pois bem, as principais Deus possui diversos atributos, diversas qualidades, diversos adjetivos. Os mais difundidos que tem são a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus. Onipotência, ele é todo-poderoso. Deus detém todo o poder. A onipresença é que Deus está em todos os lugares. E Deus está presente com você neste momento. Então Deus ele tem esse poder de estar presente em todos os momentos. Em terceiro é ele saber de tudo. Então são 3 atributos básicos que nós temos de Deus. Nós temos que pegar esses 3 atributos aplicados a Deus e também aplicados ao Espírito Santo. Então nós vamos, através das Escrituras, ver esses atributos. Romanos, capítulo 15, versículo 19, fala sobre o poder do Espírito Santo. Então ali nós vemos claramente nesse texto sobre a onipotência do Espírito Santo. Ele tem o poder, ele detém também o poder conforme Deus Pai e Deus Filho. Nós vemos em Salmo 139 sobre a onipresença do Espírito Santo. Para onde me irei do teu Espírito? A presença do Espírito Santo está em todos os lugares. Nós vemos no Salmo 139 um dos atributos que é a onipresença de Deus aplicados ao Espírito Santo. E nós temos a onisciência. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, diz que o Espírito Santo sabe de tudo. Ele sonda o mais profundo do ser humano, o mais profundo de tudo. Então, ele também detém o poder da onisciência. Então, nós vemos aqui, através de 3 textos básicos aqui, o Espírito Santo sendo onipresente, onipotente e onisciente. Portanto, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele não é uma força ativa. O Espírito Santo não é uma energia, não é uma brisa. O Espírito Santo é uma pessoa e ele é Deus e é a terceira pessoa da Trindade. E saiba de uma coisa na sua vida, ele está rogando por você, ele está te ensinando, ele está querendo ter comunhão contigo e, principalmente, ele quer habitar em você. Que Deus te abençoe, que esta lição possa trazer um relacionamento maior com o Espírito Santo, que você possa conhecer um pouco mais sobre a terceira pessoa da Trindade. Busque o Espírito Santo, adore, esteja sempre em comunhão com Ele. Deus te abençoe, um forte abraço, tudo de bom sempre.